Boa noite a todos presentes. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema do encontro de gigantes de hoje é Agrometeorologia Digital, as bases biofísicas para a revolução digital no campo. O nosso palestrante de hoje será o Dr. Felipe. Felipe Gustavo Piral é doutor em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a ESAL, que é a USP, e professor associado do Departamento de Engenharia Biosistemas na mesma instituição, tendo sido docente em outras universidades, como a Universidade Federal de Santa Maria. O Dr. Felipe tem experiência na área da agronomia, com ênfase em agrometeorologia e produção vegetal. Dentro da sua área de pesquisa, ele atua nos temas de previsão de safra, zoneamento agrícola e modelagem e micrometeorologia. Felipe Gustavo Piral é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado em agronomia pela mesma instituição. Gostaria de dar boas-vindas a todos presentes. Nesse momento agora, quero passar a palavra para o Dr. Felipe e agradecer muito a sua presença com a gente hoje. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, obrigado à Verde, todo o time da Verde aí pelo convite. É um prazer estar participando desse webinar com vocês e conversando um pouquinho sobre essa temática aí da agrometeorologia. Então, pessoal, a ideia é nós conversar um pouquinho aí sobre essa questão da agrometeorologia, né, ou da meteorologia, e de que forma a gente pode digitalizar isso aí, tornar isso uma ferramenta, né, para tentar melhorar a eficiência no campo, tá bom? Então, eu tinha preparado aqui um slidezinho, só que com esse probleminha técnico que não funciona, mas a ideia aqui era basicamente a gente ver o quanto, né, a agricultura ela evoluiu aí ao longo de vários séculos, né? Então, a gente tinha lá, eu vou puxar aqui para um lado, ó, e aí vocês vão ver, ó, né? A gente tinha lá o homem extrativista que começou a ter os primeiros cultivos, fazer o cultivo das primeiras sementes, né? E aí as coisas foram evoluindo, a gente passou a ter, lá pela Revolução Industrial, passou a ter máquinas a vapor, depois veio, né, as máquinas a combustão, fomos andando, chegamos nisso aqui, né, grandes máquinas, grandes campos de produção. Já temos hoje drones, né, aplicando aí produtos na agricultura, fazendo aplicações especialmente de químicos ou fazendo a dispersão de produtos biológicos, certo? E essa figura aqui no meio, né, que seria a última aí para fechar o slide, mostra a que ponto a gente chegou, né? Sendo que hoje a gente já consegue fazer avaliações, né, pelo menos em grande escala, da condição das lavouras em qualquer local do mundo, né? Então, veja a evolução, saímos do extrativismo e aonde nós chegamos, né? Então, assim, evoluímos muito, muito, a humanidade evoluiu muito, a agricultura evoluiu muito, mas ainda, pessoal, essa era a única animação que eu tinha, mas ainda temos uma situação de fome no mundo, certo? Contrasta com todo esse nosso desenvolvimento agrícola, né? Então, temos uma capacidade gigante, né, de monitorar as lavouras, mas ainda assim temos problema de produção, a produção muitas vezes está concentrada em poucos pontos, problemas logísticos, problemas econômicos, e infelizmente, né, grande parte ainda da população do mundo não tem comida, certo? E então nós estamos, de alguma forma, fracassando, né? A cadeia inteira, de alguma forma, ela está fracassando. Então, nós precisamos buscar, né, fechar essas lacunas, fazer com que o mundo tenha segurança alimentar, que todo mundo tenha lá alimento na mesa, né? E aí, todas as áreas que estão relacionadas a essa questão produção, elas precisam, né, avançar cada vez mais para melhorar a produção, para auxiliar na eficiência de uso dos recursos naturais e assim por diante. Tá bom? Bom, quando a gente pega e começa a analisar, né, o quanto a gente evoluiu, perdão, o que a gente percebe, pessoal? Que lá na lavoura, né, a assistência técnica, especialmente, a gente evoluiu muito em duas questões, certo? Relativas aí ao que eu considero como o sistema de produção como um todo. A gente evoluiu muito na questão de planta, né? Então, evoluiu muito em melhoramento genético, temos, então, cultivares adaptados aos diferentes ambientes climáticos, né?
conseguimos colocar soja em um ambiente tropical, nas baixas latitudes, através do melhoramento. Temos constantemente trabalhado a planta, né? Que é extremamente importante, vamos dizer, é o nosso cliente maior. Também temos trabalhado muito o solo, né? Veja a revolução que a gente teve em termos de produção agrícola no Centro-Oeste, solos ácidos, né? Trabalhados, permitindo hoje, né, a gente ter aí toda essa produção de soja, de milho, de algodão no Centro-Oeste. Então, trabalhamos muito, evoluímos muito nessa questão de solo e continuamos com essa evolução de planta e solo, mas tem um pedacinho desse sistema de produção que ele acaba ficando esquecido, né? Até pela complexidade que ele apresenta, certo? E pela dificuldade de mensuração e também pela incapacidade de, vamos dizer assim, manejar ou mexê-lo, que é a atmosfera, certo? Então, acabou ficando, vamos dizer assim, num segundo plano, né? Essa questão atmosférica, mas ela é fundamental. Não preciso, né? Eu estar querendo explicar, ou estar querendo aqui relatar o quanto importante é a condição meteorológica para a produção agrícola, certo? Então, essa é a nossa temática, o que a gente pode fazer, o que nós temos de ferramenta, como que nós devemos utilizar, né, essa ciência, que é a ciência que tenta vislumbrar a atmosfera, entender como que a atmosfera influencia no desenvolvimento, crescimento das plantas e como que a gente pode tirar proveito, já que a gente não consegue mexer nas condições atmosféricas, né? Então, a ideia é essa, vamos tentar enxergar um pouquinho esse pedaço do sistema de produção aí, que está esquecido, foi deixado ali num segundo plano, mas é extremamente importante para nós, né? Então, quando a gente fala aí em elementos meteorológicos, né, e aí elementos eu elenquei aqui alguns, como a radiação solar, a temperatura e a umidade do ar, o vento, né, a chuva, então tudo aquilo que caracteriza fisicamente a atmosfera, a gente sabe que isso são condicionantes da produção vegetal, certo? Então, para que aquela planta que está lá no campo consiga, de fato, produzir satisfatoriamente, né, ela precisa que essas condições, né, esses condicionantes estejam favoráveis a ela. Perfeito? E aí, lógico que cada cultura tem as suas exigências, né? Assim como elas têm as diferentes exigências nutricionais, elas têm as suas, né, as suas exigências, as suas necessidades, né, em termos meteorológicos. E eu acho que essa figurinha aqui, muito simples, ela nos ajuda a entender e nos ajuda a vislumbrar quais são os principais processos fisiológicos, né, que estão ou são diretamente afetados pela condição meteorológica, assim como também são afetados pelas questões do solo, pela questão nutricional e assim por diante. Então, nós temos lá a fotossíntese, né? Aquela capacidade que a planta tem de pegar CO2 lá, atmosférico, e através de energia, né? E água ali, fixar isso numa molécula, tornar isso uma molécula orgânica. Então, veja que para nós termos fotossíntese, há a necessidade de se consumir um componente da atmosfera, que é o CO2, e expele-se lá, né, como subproduto o oxigênio. Mas a fotossíntese também, pessoal, a gente tem que lembrar que ela é uma reação, né, bioquímica, que também está precisando de energia, e aí entra a radiação solar, mas também ela é controlada pela temperatura, por exemplo, do ar, né? Toda reação bioquímica ou toda reação química, ela tem uma velocidade, né? Tem a sua velocidade de reação controlada pela questão temperatura, certo? Então, nós temos lá, tenho radiação? Tenho o CO2? Tenho. Então, vai fazer fotossíntese? Vai fazer, né, fotossíntese, mas dependendo da temperatura, por exemplo, a temperatura do ar, a temperatura do vegetal, a velocidade da reação, a capacidade de produção dessa planta, produção bruta, ela é diferenciada, né? Um outro processo, que é um processo de queima, né? Porque a planta precisa gastar um pouco da energia que ela gerou para produzir nova biomassa, para manter a biomassa existente, que é a respiração, também é afetada, né, diretamente ali, é regulada pela questão meteorológica. Da mesma forma que a temperatura, ela pode ser potencializada, perdão, a fotossíntese pode ser potencializada, né, ou minimizada, né, reduzida pela questão temperatura,
A respiração também, ela pode ser maximizada e a planta passa a gastar mais, produzir menos, ou não, né? Uma condição térmica favorável, diminui ali a respiração e ela consegue, então, ter uma fotossíntese líquida, que é a diferença entre a fotossíntese bruta e a respiração, uma taxa de fotossíntese líquida maior, e aí isso resulta em produção, né? Uma outra processo, né, que é o processo transpiratório. Bom, ele está diretamente relacionado, né, às condições meteorológicas. Então, a radiação regula o processo, a temperatura regula o processo, né, a umidade do ar ou o déficit de pressão de vapor regula o processo, o vento regula o processo, né? A chuva regula o processo, porque é a água que está no solo, e se faltar chuva, falta água no solo, então está regulando o processo. Então, vejam que os principais processos fisiológicos, todos eles têm relação direta, são diretamente influenciados pela condição meteorológica. Tá? Então, é importantíssimo nós entendermos da meteorologia, conseguirmos mensurar a meteorologia, né, e tirarmos proveito dessa condição. Não conseguimos mexer, mas precisamos saber tirar proveito. Perfeito? Bom, quando a gente, então, entende, passa, né, a entender ou relembrar, né, que todos esses elementos meteorológicos, eles são fundamentais para que a planta consiga produzir, né? E aí eles influenciam positivo ou negativamente, a gente pode começar a especular, vamos dizer assim, sobre o potencial de produção de um determinado local, né? E aí, pessoal, didaticamente, para a gente conseguir enxergar as lacunas de produtividade, né? Em inglês lá, o chamado yield gap, a lacuna de produtividade, para que a gente consiga determinar isso, criaram-se alguns conceitos de produtividade, certo? Que são, por exemplo, qual é a produtividade potencial, né, de uma cultura num determinado ambiente? Então, vejam que a produtividade potencial, ela é basicamente definida pelo potencial de produção da planta, da cultivar, né? Então, se eu tenho uma cultivar lá que geneticamente ela está programada para produzir no máximo, sei lá, 6.000 quilos de grão por hectare, eu não vou conseguir produzir mais. Então, lógico que a planta, né, ela é importantíssima, que ela passa a definir, sim, o potencial. Entretanto, né, o que está junto com a planta são condições meteorológicas. Então, é o carbono que está na atmosfera, o CO2, a disponibilidade de energia, radiação solar, e a temperatura, né, do ar, que vai regular a temperatura do vegetal, certo? Vai regular os processos metabólicos. Então, vejam que a meteorologia define a capacidade de produção, certo? De uma determinada espécie num determinado local. Então, potencial, CO2, radiação, temperatura, e aí, logicamente, que é a cultivar que eu estou usando. Posso ter mais ou menos produção numa mesma condição meteorológica trocando a cultivar, certo? Então, isso é o que eu chamo de potencial. Agora, eu não falei de água, né? E a gente sabe que a água é o fator que mais acaba regulando a produção lá no campo, de fato. Então, quando a gente considera, né, de fato, a água, e aí eu já estou falando de um segundo, né, de um segundo conceito de produção, que é a produtividade atingível ou aquela limitada por água. Então, se eu tenho um ambiente que tem X, né? Vamos esquecer um pouquinho o CO2, porque ele está em uma condição ali, uma determinada concentração, ele não muda, né? Mas eu estou num ambiente onde eu tenho uma quantidade de energia, radiação solar X, eu tenho uma temperatura Y, certo? Então, eu tenho uma capacidade, um potencial de produção. Quanto eu tenho de água? Certo? Se eu não tiver água suficiente para atender a demanda da minha cultura vai passar por estresse e eu começo a ter agora uma produtividade um pouco menor, que é em função de uma limitação hídrica. Certo? Então, esses são os dois principais conceitos de produtividade quando a gente considera, né, basicamente as condições meteorológicas. Certo? Então, quanto eu poderia produzir em função da disponibilidade de energia, mas, de fato, quanto eu estou produzindo, porque, naturalmente, toda a área apresenta, né, não tendo sistemas de irrigação, apresenta algum nível de deficiência hídrica. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho de produtividade. Quando eu ainda considero os outros fatores, né,
que vão ou podem deplecionar a produtividade. Um exemplo são os nutrientes, né? Toda a disponibilidade ou oferta nutricional que a planta vai ter. E os demais fatores, como plantas daninhas, pragas, doenças, né? E assim por diante. Então, vejam que a produtividade ela vai caindo, certo? Se eu tiver problema com nutrição, a produtividade já vai ser menor, inclusive, que aquela atingível ou limitada por água. E se eu tiver algum problema com doença, praga, eu já vou ter menos produtividade ainda. Então, a gente chega lá no que a gente chama de produtividade real, né? Aquela, de fato, né, obtida lá no campo, aquela que integra os N fatores ali que causaram algum prejuízo para a produção, certo? O que nós precisamos entender é o que está relacionado a essa lacuna. Então, é um problema sanitário? Bom, se eu resolvesse o problema sanitário, eu pulava para o nível de cima. É um problema nutricional, se eu resolver, eu pulo para o nível de cima. Essa é a ideia, né? Porque essas questões eu consigo sim manejar, certo? Se eu não tiver irrigação, aí eu paro no segundo nível, onde eu basicamente vou depender de chuva. Mas se eu tiver também a possibilidade de irrigar, por que não chegar, né? Como eu coloquei aqui nessa figurinha lá embaixo, chegar próximo, vamos dizer, a 80% pelo menos da produtividade potencial, né? Esse é o nosso, vamos dizer, a nossa meta, corrigindo todos os manejos no campo, né? E se eu tiver a possibilidade de complementar, né, a parte hídrica, ou seja, irrigar o meu cultivo, a ideia é tentar chegar lá em 80% do potencial de produção. Só assim a gente vai, de fato, ter comida para todo mundo, né, ter a segurança alimentar futuramente com a projeção de aumento populacional. Perfeito? Então, vejam o quanto importante é, né, a metrologia no sentido de potencializar a produção. Como eu não mexo, tem que tirar proveito. Não tem outra forma. Eu preciso tirar proveito, preciso saber alocar as variedades certas no local correto, no momento correto. E aí a gente precisa cada vez mais entender desse ambiente, dessa parte meteorológica. Perfeito? Vamos sair um pouquinho dessa parte mais teórica e vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo agora, né? O que aconteceu nessa última safra, perfeito, de verão. E aí eu peguei um estado que sofreu muito, né? Que é o Rio Grande do Sul, certo? Então, safra soja, 21, 22, Rio Grande do Sul. Esses dados, pessoal, eu peguei hoje de uma estação que fica no município de Cruz Alta, né? Na região ali, centro-norte do estado, uma das principais regiões de produção de soja. Essa área que está achurada em azul, ela mais ou menos demarca ali, né? Eu comecei com meus dados aqui em julho, né? Para vocês verem que lá em julho a gente teve, inclusive, temperatura negativa. Ali a gente já podia ter até alguma lavoura de milho sendo semeada, eu não sei quais foram as consequências, mas focando soja, né? É basicamente ali a partir de novembro, e aí eu trouxe esse dado até hoje, até o dia de ontem, na verdade, e vejo algo extremamente interessante, né? Em relação, basicamente, à temperatura do ar, né? Como que a condição meteorológica influenciou essa safra lá. Vejam essas linhas, a linha em vermelho, que está nos marcando ali, nos mostrando os momentos, né, ou as temperaturas máximas diárias nesse período de produção. Vejam que, com frequência, né, isso aqui ultrapassou os 35 graus, chegando próximo aos 40 graus por alguns períodos. Perfeito? A média extremamente elevada, né? Médias de mais de 30 graus em alguns momentos. Quando a gente pega os livros que trazem lá a informação ecofisiológica de planta C3, da soja especificamente, e aí a gente começa a enxergar lá as faixas de temperatura ideal para a soja, elas estão bem abaixo desses limiares, certo? Então, vejam que a gente teve aqui, sim, né, possivelmente estresse térmico, só térmico, né, sem falar ainda em água. Eu coloquei aqui nesse quadrinho embaixo, né, os valores de temperatura mínima, média e máxima, certo? E fiz uma simulação aqui calculando o que a gente chama de evapotranspiração potencial, ou evapotranspiração melhor, de referência, vamos chamar, certo? Que é o quanto uma superfície gramada, nem é soja,
certo? Quanto uma superfície gramada, mas também não muda muito, vamos dizer assim, com a cultura, consumiria de água ao longo desses meses de novembro a março. E aí vejam que a condição meteorológica faz com que eu tenha de 170 até 211 milímetros de consumo hídrico mensal. Isso seria a exigência dessa cultura, grama, ou muito próximo à exigência da cultura soja lá no campo. Tá? Então, veja que eu tive uma condição térmica que acentuou a necessidade de água. E aí, quando eu pego e olho para a chuva, pessoal, né? O que aconteceu? Choveu ou não choveu nessa safra, lá nesse local, lá no sul? Quando eu pego chuva, eu pego o mês de novembro, eles tiveram 22 milímetros de chuva. Quando entrou dezembro, teve 57. Quando entrou janeiro, teve 55. E aqui nós estamos falando de 130 milímetros. Em contrapartida, aqui a gente já viu que, né, em 3 meses, 130, e aqui nós temos o primeiro mês com 170. De consumo, de necessidade, né? Seria uma exigência teórica máxima. Aí depois, fevereiro, né, um pouquinho mais de chuva, mas, na verdade, só agora em março a chuva voltou lá no estado. Voltou para essa região aqui, né? Então, se eu pego a chuva aqui, ó, e faço uma simples comparação, subtraio a chuva da evapotranspiração da referência, eu vou ter aí, né, uma ideia do tamanho da deficiência hídrica que essas regiões tiveram, certo? Então, ela ficou ao redor lá de 150 milímetros de água faltante para a produção nos meses de novembro, dezembro e janeiro, certo? E aí, o que faz nessa situação? Não tem o que fazer a não ser irrigar. Se você tem irrigação, você vai usar, né, a técnica para complementar a água. Mas não tinha como avisar esses produtores para não terem semeado, certo? Aí vem ainda as deficiências da nossa ciência, né? Nós não temos ainda uma confiabilidade muito boa nas tendências sazonais para, de fato, bater o martelo, né? E chegar lá na casa do produtor e dizer para ele, ó, não semeie agora em novembro, porque novembro, dezembro, janeiro vão ser muito secos, espera um pouco, vamos ver o que vai dar. Infelizmente, ainda a gente tem, né, fraqueza na nossa ciência para poder fazer isso, certo? A gente acaba muito mais acompanhando. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a mensurar, a entender, a ter histórico de área, né? A trabalhar com melhores previsões e assim por diante. Perfeito? Deem uma olhada nessa foto, isso aqui é a foto de agora, né? É a safra de soja nessa região. Quantos sacos vão sair dessa lavoura? 3, 4, 5 sacos de grãos de soja por hectare, né? Por quê? Porque ele não usou o melhor material genético? Não, ele usou o melhor material genético. É porque ele não fez os tratos que ele deveria ter feito em termos de fertilidade, manejo sanitário, possivelmente ele fez. O problema foi a condição meteorológica, né? Então, vejam que a diferença entre um sucesso e um fracasso está diretamente relacionado à condição meteorológica. Tá? Então, até aqui, pessoal, a gente discutiu um pouquinho sobre como a meteorologia influencia, e vocês não estou contando novidade, estou colocando alguns dados, um panorama aqui que eu escolhi para a gente conversar, mas não estou contando novidade para ninguém. Agora sim, o que eu quero trazer talvez seja novidade. Por quê? Porque como pesquisador, como um cientista dessa área, a gente quer transformar o nosso conhecimento em algo aplicado, né? Em algo que o produtor tire proveito, passe a ter o mínimo possível desse tipo de situação, né? Então, aí vem, né? Eu não sei se vocês repararam, mas antes eu tinha colocado o digital ali apagadinho, agora eu acho que eu tenho algo que está se concretizando e eu posso chamar de agrometeorologia digital, certo? Que é uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo e, em breve, pode estar na mão do produtor rural, perfeito? Muito em breve vai estar na mão do produtor rural. O que nós queremos com essa ferramenta? Nós queremos que qualquer produtor rural, pessoal, tenha acesso à melhor informação meteorológica possível, para que ele passe a tirar proveito desse conhecimento, certo? Só que aí, quando a gente fala em
informação meteorológica, muitas vezes nos vem na cabeça uma estação. Ah, então eu preciso de uma estação meteorológica, eu tenho que comprar uma estação. Não necessariamente, né? Lógico, se você tiver uma estação em loco, na propriedade, né, você refina as medidas, você refina o dado de chuva, você refina a temperatura, mas mesmo assim, se eu não tiver um sistema que use, também não adianta. Então, qual que é a nossa proposta aqui com esse sistema que está sendo desenvolvido, está sendo concebido, né? É fornecer informação meteorológica para qualquer produtor que basicamente disponha de um smartphone, de um celular, certo? E não disponha de uma estação meteorológica, certo? Então, a proposta que nós queremos levar, a proposta de valor é: vamos entregar o melhor produto em termos de clima e tempo para o talhão de produção, para cada área de produção desse produtor. Eu quero entregar previsibilidade, eu quero minimizar risco, eu quero aumentar a produtividade, fornecendo as melhores informações meteorológicas possíveis para a área de produção, certo? Melhoria de recursos naturais, certo? Eu consigo melhorar desde que eu saiba. Mas como que eu entrego? Como é que eu vou entregar a informação meteorológica sem uma estação? Hoje, pessoal, nós temos uma gama, né, de satélites rodando a Terra, capazes de me prover informação meteorológica de superfície. É com essa informação que a gente trabalha, certo? É a melhor informação? Talvez não, certo? Mas entre você não ter a informação, não dispor de informação nenhuma, e ter uma informação a melhor possível, eu acredito que esse cenário, esse panorama seja o melhor, né? Então, nós desenvolvemos uma aplicação, isso aqui tanto para sistemas Android quanto iOS, certo? Onde o produtor registra, cria o seu cadastro, cria o cadastro das suas propriedades e, né, insere ali dentro os seus talhões de produção. E dentro de cada um dos talhões, ele identifica qual é a cultura, certo? Qual é o tipo de solo, quando é que isso foi semeado, para que aí o sistema consiga aproveitar as informações prestadas, informadas pelo produtor, né, para simular, né, o cenário agrometeorológico de forma correta e entregar essa resposta ao produtor. Então, vejam que a gente consegue, pessoal, entregar hoje já, né, aquilo que a gente chama de clima. Clima e tempo são duas coisas distintas. E de uma forma bem simples, tempo é o que está acontecendo agora, ali fora. Clima é uma média do que aconteceu, em termos meteorológicos, durante alguns anos do passado. E aí eu extraio como se fosse um retrato, é aquilo que eu espero, né, para minha propriedade, para aquele meu talhão. E é isso que essa primeira figura vai trazer ao produtor. E que a maioria deles, né, não tem conhecimento, não tem no papel, tem uma boa ideia, mas não está ali no papel, e não tendo no papel, dificilmente ele consegue relacionar com o que está de fato acontecendo. O quanto choveu a mais, o quanto choveu a menos, o quanto a temperatura excedeu o esperado, quanto para mais ou para menos, e assim por diante. Certo? Então, cria-se a climatologia, né? Cria-se o esperado e se monitora, né, ao longo do tempo, os meses do ano. Então, nessa figura, a gente tem a climatologia em verde, o que é esperado, em azul, o que de fato aconteceu nos últimos 12 meses. E aqui, se a gente olha, já tira um retrato. Se isso aqui fosse, de fato, um talhão de produção, imagina que fevereiro, março, abril, maio, junho, meio ano, 8 meses com estiagem, sempre com chuva abaixo do normal, né? Já dá para você tirar um retrato do que fatalmente aconteceu nessa propriedade. Outra coisa é entregar para esse usuário a chuva diária, o quanto choveu a cada dia de produção, né, do meu talhão de uma determinada cultura, juntamente com a previsão de tempo para os próximos 3 dias, feita para aquele talhão de produção. Não é a previsão da cidade, né? É a previsão feita para aquele ponto informado pelo usuário, correto? E utilizando dessas informações, roda-se, né, um balanço hídrico, certo? Então, presta-se a informação da umidade do solo, daquele talhão, considerando as características da cultura, se é soja, se é milho, se é trigo, né, se é algodão, as características do solo informada por esse usuário, e aí a gente começa, então, a
fazer o monitoramento da umidade do solo. Toda vez de uma forma, de uma forma, né, para simplificar ali a visualização. Tá vermelha a barra? Opa, a situação não tá boa. A barra ficou verde, choveu? Melhorou a situação, certo? E isso aí já nos permite aí tomar decisões, né, sobre o que está acontecendo, irrigar, continuar despendendo recurso naquela área ou não. E aí um outro produto, né, para já ir finalizando aqui a nossa conversa e abrir aí para uma possível discussão, uma possível conversa, uma última ferramenta é um tipo de previsão para as próximas horas, certo? Então, não é uma previsão para os próximos dias, mas é uma previsão, né, para as próximas horas. O que esperar, né, da condição de tempo para daqui meia hora, 1 hora, 2 horas, até 2 horas para frente, tá? Não sei, eu acho que o meu computador aqui que estava com problema, por isso que não conseguiu compartilhar, e eu também não estou conseguindo animar aqui. Mas o que vocês veriam é que essas massas, essas nuvens aqui coloridas, elas se movem, então o sistema consegue fazer uma projeção de movimento. Agora ele começou, parece que a funcionar. Ó, então você consegue ver a projeção para as próximas 2 horas de algum sistema que esteja gerando chuva na região e você consegue perceber se aquilo, porventura, vai passar sobre a tua propriedade, sobre aquele talhão, e aí você passa a tomar a decisão, né? Eu estou fazendo uma aplicação ali de um fertilizante nitrogenado, bom, talvez essa chuva, né, possa favorecer. Agora, eu estou fazendo uma aplicação de um inseticida, de um herbicida, de um fungicida, eu não vou ter tempo suficiente para ter uma eficiência boa do meu produto antes da chuva, então acho que é melhor eu parar aqui, né, e retornar assim que a condição meteorológica me permitir mais uma vez. Então é isso que eu digo, é tirar proveito da informação meteorológica, né? Mas para tirar proveito a gente precisa ter essa informação na mão a todo instante sendo munido por ela. Tá bom, pessoal? Rafael, Santiago, vou encerrar por aqui, né, o meu papo, deixar aqui meu contato, aqui tem o meu contato do WhatsApp, para quem quiser tirar tirar ali o print, né, do coach, já pega ali o meu contato telefônico também, fico à disposição aí para atender, e eu gostaria mais uma vez agradecer aí a oportunidade de a gente contar um pouquinho sobre o que a gente faz, sobre o que a gente tem tentado fazer, né, para, de fato, tornar essa ciência em algo aplicado, tornar a agrometeorologia em um produto digital. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço muito pela apresentação, Felipe, foi muito enriquecedora, foi muito boa. E eu queria te fazer uma pergunta mesmo, o Felipe. O que você acha que está faltando para a gente colocar mais em prática essa ferramenta? Para, de fato, a gente ter a meteorologia aplicada, Santiago, a primeira coisa, a gente precisa da informação. E esse é o primeiro ponto, a primeira fraqueza, vamos dizer assim, em termos de nação, né, de país que a gente tem, é a informação coletada, certo? Então, nós temos ainda uma pequena quantidade de estações, não é ainda uma prática comum o produtor ter a sua própria estação. Nós temos aí um problema que é a conectividade no campo, né? Então, muitas áreas não têm conectividade, o que dificulta, muitas vezes, ou até impede um produtor que tenha interesse, queira adquirir um produto, mas não vai funcionar lá, então ele não vai ter esse produto, certo? E toda essa falta de informação, Rafael, vamos dizer assim, ó, quanto menos dado eu tiver do campo, pior for o meu retrato da condição atual, pior será as nossas previsões, certo? Porque com o que a gente trabalha muito, com o que o agricultor joga muito? Com a previsão. Ele gostaria muito de saber o que acontece amanhã, depois de amanhã, certo? E o que acontece no nosso país? A gente já usa modelos, né, para fazer previsões, a gente já usa modelos que foram desenvolvidos para os Estados Unidos, para países europeus, né, para esses países que, de fato, têm uma ciência mais desenvolvida. Trouxeram esses modelos para cá. O que esses modelos precisam? Para mim saber como que a coisa vai ser daqui um dia, eu preciso saber como é que ela está sendo agora, né? Você não tem como projetar alguma coisa se você não sabe como é que ela é agora.
É uma coisa muito simples, né? Você está construindo a casa. Aí você imagina, como é que vai estar minha casa amanhã? Você não souber se a casa hoje já está sendo rebocada, está sendo posto telhado, você não sabe como é que vai ser amanhã. Não tem como prever. Então, o retrato de como está hoje nosso é ruim. Por quê? Porque nós temos pouca informação, nós temos pouca estação, nós temos poucos radares meteorológicos. Então, a nossa informação meteorológica do agora é fraca. E aí a nossa projeção também fica fraca. Então, começa, né, para a gente tirar cada vez mais proveito, quanto maior for essa nossa mensuração, quanto mais estação, né, se nós tivermos aí adoção, né, ou compra de radar por privados, por empresas, e que disponibilize esse dado, quanto mais informação nós tiver do agora, certo? Melhor também vai ser a informação do amanhã. Então, veja que nós precisamos melhorar nossa fotografia do agora, precisamos, né, ter mais informação. O satélite, que é a informação que a gente usa, que eu uso, já nos ajuda muito, certo? Já ajudou pra caramba, mas melhor ainda mais se a gente tiver uma informação de solo. Com certeza. Esse é um ponto importante. Tá? Outra pergunta que chegou aqui, Felipe, perguntar onde que encontra esse Weather Service? Esse aplicativo, para quem tiver interesse, entre em contato comigo, porque nós estamos exatamente finalizando esse aplicativo, estamos buscando pessoas para fazer a validação, para usar e testar. Nós queremos testar isso nos mais diferentes locais do Brasil, certo? Colocar em uso. Eu preciso ver a ferramenta funcionando. Ela está pronta, eu tenho no meu celular, eu monitoro qualquer talhão de produção no Brasil inteiro, na verdade, na América Latina inteira, certo? Então, todo mundo que tiver interesse, pessoal, entre em contato comigo, a gente abre conversa e, sendo possível, a gente vai liberar aí o acesso, né? Eu passo o acesso desse aplicativo e aí você também vai fazer parte aí dessa campanha, né, de validação, de teste, e assim sucessivamente vai ser, né, lançado aí como de fato um produto para o produtor. E a ideia nossa, até aproveitando aqui, Rafael, é o seguinte: a gente desenvolveu essa ferramenta mirando pequenos e médios produtores, especialmente, não que o grande não vá usar. O grande vai usar e a gente quer que ele use também. Mas a carência maior é do pequeno e médio, né? Até pela dificuldade em ter, por exemplo, uma estação meteorológica. Então, a um preço extremamente módico, certo? A gente quer fornecer essa ferramenta aí para todo produtor brasileiro poder usar. Certo. Outra pergunta aqui, o Felipe, é que existe parâmetros para avaliar se foi falta de chuva, excesso de luz ou falta de luz, né, para saber se foi um fator que limitou ou aumentou a produtividade? Tem. A gente consegue fazer essa simulação da seguinte forma. A gente usa, né, dispõe do que a gente chama de modelos. O que são modelos? Nada mais do que equações matemáticas que simulam os processos físicos e biofísicos, certo? Então, eles tentam simular um conjunto de equações matemáticas alimentado por informação meteorológica, algumas informações de solo, que tentam simular o que aconteceria com uma planta naquela condição. Então, se eu tenho a informação meteorológica, eu tenho uma ferramenta como essa, eu consigo simular. E aí eu consigo mostrar, né, ou comparar com aquilo que aconteceu no campo. Dizer assim, ó, o modelo, teoria, mostra que essa planta foi penalizada por radiação. Faltou radiação e aí ela produziu menos, certo? O campo está mostrando isso aí, então, de fato, você comprova que foi possivelmente a radiação. Então, a simulação, ela me permite, né, definir, de fato, qual é o elemento que está penalizando ali naquele momento. É chuva, é temperatura, o que está causando os problemas naquela lavoura, certo? Então, dá para fazer, sim, a gente tem esse conhecimento e futuramente eu tenho certeza que o produtor vai estar usando esse tipo de informação para comparar exatamente, dizer assim, poxa vida, o modelo diz que eu poderia, em função da condição meteorológica, ter produzido 4.000 quilos, e eu produzi só 2. Então, tem alguma coisa aqui. Agora eu vou procurar os meus problemas, vou procurar os meus defeitos em manejo, o que eu estou
né? Onde é que está escapando aqui que eu não estou chegando lá onde eu poderia chegar, tá? Certo. Uma outra pergunta interessante que foi assim, uma variável determinante na produção é o CO2. Não deveria ter Uhum. sensores para medir? Assim, a gente tem sensores que medem CO2, a gente tem equipamento para fazer a medida, por exemplo, de fotossíntese, né? De fluxo de gases dentro da lavoura. Agora, o CO2 ele tem uma variação muito pequena, ele é estável, vamos dizer assim, a concentração dele na atmosfera é estável, né? Lógico que a gente, quando fala, não, mas está aumentando a concentração de CO2, só que isso é em escala, né, de tempo maior, não de um dia para o outro. E aí, então, dentro de uma área, dentro de uma lavoura, a gente tem aquela condição, na safra, uma condição estável. Agora, se a gente começar a fazer cenários, projeções, imaginando que daqui a, sei lá, 20, 30 anos nós vamos ter alguns ppm a mais de CO2, opa, aí a gente pode fazer simulação, usa a mesma ferramenta que eu tinha comentado, o mesmo modelo, né? Eu coloco lá no modelo assim, ó, agora a planta vai ter, sei lá, 30, 40 ppm a mais de CO2. O que vai acontecer com a soja? O que vai acontecer com o milho? Então, a gente simula, faz cenário futuro, né? Mas na condição agora, assim, não é um elemento que nos preocupa, Certo. tá? Uma última pergunta que chegou aqui, ô Felipe. Esse aplicativo utiliza de modelo de entropia máxima na predição máxima do clima? Temos várias ferramentas, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque até a questão da previsão, quem faz é o meu colega, o meu sócio meteorologista. Então, para aqueles que estiverem interessados, pessoal, a gente entra em contato comigo, a gente marca um call, marca uma reunião, se quiser ter mais explicação, a gente entra em um pouquinho mais de detalhe, tá? Mas aí eu prefiro que ele, de fato, conte ali sobre as ferramentas que ele usa. Certo. Novamente, Felipe, agradeço muito pela apresentação, muito por ter participado conosco essa noite. E gostaria já de falar também, né, que o nosso próximo encontro com gigantes acontecerá excepcionalmente na próxima quinta, no dia 7/4, às 7 horas também. O tema será uso de drones na agricultura. O convidado será o Dr. Rafael Abreu, que ele é agrônomo e doutor em fitotecnia e produção vegetal pela Universidade Federal de Lavras e com experiência em mapeamento aéreo com drones. E no mais, agradeço de novo pela apresentação, pela participação de todos e tenha uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos.